Oi, tudo bom? Tudo jóia. Ai, até me deu isso aqui. Primeiro, qual que é o seu nome? Ana Carolina, do Amaral. Ok. Quantos anos você tem? 41, imagina. Há quanto tempo você é médica veterinária? Eu me formei em 96. Ok, que faculdade você fez? Eu fiz Unip, em São Paulo, Ok. Então, 96... para 2000 ou seja, 18 anos, né? 18. Vai fazer 18, Bastante tempo. bastante tempo. E você pode falar de forma geral com o que você trabalha? Eu trabalho com equinos e especificamente assim com reabilitação de cavalo de esporte, mas também cavalo de descanso ou férias ou aposentado mesmo. Uhum. E esse é o meu 90% da minha atuação, né? E atendo bovinos pouco, mas também tem uma certa casuística. E esse é o principal mesmo. Ok. E como é a sua rotina de trabalho, assim, da parte da manhã, tarde? Isso, é assim. De manhã eu vou e tem rotina de curativo ou acompanhamento de lesão, alguma coisa assim, que é o principal que eu vou. E aí depois, se acontecer alguma coisa que os meninos percebem no manejo de escovar, de soltar, se comeu, se não comeu, quer dizer, qualquer coisa nova que apareça na rotina, né? E daí a gente, com esse trabalho de reabilitação, a gente fica bastante tempo em cima deles mesmo. Então eles têm a rotina de escovar de manhã, depois de comer, aí solta no piquete e fica o dia inteiro, lógico, se eles têm alguma indicação veterinária de que não pode se exercitar ou tem que ficar menos no piquete, daí é de acordo individual, né? E no resto do dia também acontece isso. Daí no final da tarde eles voltam para comer de novo, daí limpa casco de novo para conservar, fazer esse manejo de casco e aí fica na baia. E aí nesse meio tempo, hora de almoço, depois das 5, que é a rotina do centro de reabilitação, aí eu atendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a mais, ou alguma emergência no meio do dia também. Então, basicamente, essa é a rotina. Ok, e você trabalha de segunda a segunda? De segunda a sábado, eu tento folgar aos domingos, e geralmente é assim. Mas não dá pra ter certeza, né? Você fica naquele stand-by, assim. Que horas você acorda pra ir trabalhar normalmente? Eu tento acordar às 5h30, né? Pra chegar aqui às 7. E daí é das 7 às 5 da tarde, né? Tem 2 horas de almoço. Na teoria. Na teoria, exato. Porque a gente sabe que Sempre acaba... com bicho você nunca tem hora certa, né? Então fica nesse esquema. Tá certo. Ok, e quando você entrou na faculdade, você já tinha na cabeça que você iria mexer com equinos? Já. Já? Então desde o começo? Já sabia, porque eu sou apaixonada por pequenos, mas eu sabia que eu queria, enfim, pôr em prática com equinos. Com equinos. E aí você fez estágio ou fez, não sei, grupo de discussão de equinos, alguma coisa assim. Você usou os recursos da faculdade pra chegar nesse meio? Porque é um meio muito fechado. Né? É um meio bem fechado, mas eu acho que assim, o próprio seu interesse abre as portas. Né? Você ir atrás, não ter vergonha de perguntar, de pedir estágio, de não conseguir um estágio, tenta depois de novo. E eu me arrependo até, assim, no começo eu me arrependia de não ter feito mais estágio. Eu fazia todas as férias, mas eu acho que eu podia ter feito mais ainda. Não sei se eu sou muito crítica comigo mesmo, mas eu acho que desde o primeiro ano tem que fazer mesmo, por mais que não tenha visto isso ou aquilo de matéria, Vale a pena fazer. porque uma coisa ou outra vai entrar. Ok. Só um segundo. O que você espera para a área de equinos, por exemplo, para nós que estamos na faculdade agora, para a área de equinos no futuro? Você acha que vai abranger mais, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas, lógico que tem muita gente que quer fazer pequenos, mas tem muita gente interessada em equinos e ainda que é uma área fechada, mas assim, o que você espera que vai acontecer nessa área? Olha, eu acho que assim, o que eu observo assim, por mais que tenha fases em que tenha tido crises do país e o pessoal com menos grana, com problema financeiro e tudo, o que eu reparo assim, quando a pessoa se restabelece a nível financeiro, ela volta
pro que ela gosta, que no caso seria um hobby com um cavalo, que seja montando ou não. É porque a diferença de manter um cachorro e um cavalo é muito grande. Exatamente, quer dizer, um cachorro tá ali com você dentro da sua casa e tal, você não, né, um 450 quilos, 500 quilos não dá. Mas o que eu percebo assim, as pessoas podendo manter aquele hobby, elas voltam com certeza para aquilo. Então eu acho que é uma área em expansão mesmo. O que eu vejo aqui na região de Sorocaba também, tipo que está muito industrializada, então vem muita gente trabalhar aqui e o pessoal liga direto para pedir informação e tudo relacionado com equino. Então eu acho que é promissor sim, sem dúvida. Ok. E você pode falar um pouco sobre a sua experiência profissional, tanto em equinos quanto em qualquer outra área? Tá, eu me formei, aí eu fiz, depois de formada, eu fiquei 2 anos no Jockey de Campinas, porque eu sentia que eu precisava ter mais contato, então eu tive a oportunidade de fazer estágio lá por 2 anos, e aí fiquei lá, me apareceu um convite para trabalhar na Hípica Paulista, aí eu fui trabalhar numa equipe lá, fiquei 1 ano trabalhando, e aí me ofereceram também pra gente formar um centrinho de enduro, e aí eu fiquei 4 anos, que foi um show, foi uma delícia, tipo, trabalhando pra caramba, mas realizado, assim, muito, muito gostoso. Foi aí que eu tive mais contato com fisiologia de exercício, toda essa área de esporte. E por estar nesse esquema do enduro, foi oferecido para o meu chefe a oportunidade de ir para os Emirados Árabes tocar a área de enduro lá, numa fazenda particular. E aí ele me convidou para ir junto e eu não pensei meia vez, porque aqui a gente estava sofrendo para pagar impostos, para fazer tudo do jeitinho, o centro de treinamento de acordo com a lei, a gente estava quase pagando para trabalhar. Nisso apareceu essa oportunidade de ir para Dubai, para Abu Dhabi, e aí a gente foi e era basicamente para tocar o enduro. E então a gente tinha tido o convite por 1 ano. E aí acabou que eu fiquei 8 anos e meio lá. E foi um show, assim, com suas dificuldades de você trocar de cultura e tudo mais, ser mulher e tudo mais, como veterinária e tal, mas a experiência foi totalmente positiva mesmo. Mas ser mulher lá dificultou bastante? Dificultou, mas sem dúvida alguma. Mas eu acho que vai da pessoa também se impor um pouco. Mas que a gente tinha uma certa limitação, as mulheres, sem dúvida. Mas nada que me deixasse frustrada ou que me fizesse vir embora e fui tocando mesmo, aproveitando aquela oportunidade. E só voltei porque eu tenho, enfim, tinha que ajudar a minha família com a fazenda e tudo mais e acabei tendo que voltar. Mas foi, quer dizer, uma coisa inusitada. Eu jamais pensei que fosse aparecer esse convite para trabalhar do outro lado do mundo, né? E então acho que é isso que o pessoal tem que ter em mente também. Quer dizer, as oportunidades aparecem e você tem que estar lá no meio mesmo. Sim. E comparando um pouco, assim, Dubai e Brasil, tem como falar assim, não qual que é melhor, mas qual que você aproveitou mais, tanto profissionalmente como financeiramente, como oportunidade? Tá, ó, lá, tipo assim, eu fui até mais, não só pela parte financeira, mas como pela oportunidade de eu ir para outro país e praticar lá em outro país, conhecer e tal. O enduro é super forte lá e era a minha área que eu estava super inserida, então, assim, financeiramente, sem dúvida, era melhor em relação ao enduro do que aqui. Porque aqui, as pessoas, para te contratar, para ser um veterinário só de enduro, é uma coisa mais restrita. Até acontece, mas é mais restrita. Lá não, lá a gente teve a sorte de ser uma fazenda particular, que eles tinham várias atividades, dressagem, cavalo de corrida e tudo mais, mas o enduro que era o foco principal. Mas tem os seus poréns também, né? Quer dizer, a gente ficava sozinho lá, uma vida que 6 meses por ano, um calor insuportável.
eu peguei 54 graus e meio durante o dia. Então você tinha que acordar às 4h30 da manhã, trabalhar até às 9, entrar dentro do escritório, fazer a parte toda de escrita. E aí você estava liberado das 9 da manhã e voltava a trabalhar só às 3h30 da tarde, que estavam uns 45 graus. Quer Só dizer, 45 graus. então, aí, tipo, você aguentar isso por 6 meses fica meio complicado, assim, porque chega uma hora que você tá arrancando os cabelos, né? Literalmente você tem que estar ou no carro com ar-condicionado ou em casa. Tem jeito. Então, e o pessoal também sai em férias, é uma vida muito dinâmica. Tem gente que entra, começa a trabalhar, não aguenta, vai embora. E então, né? Mas, assim, lá foi específico nesse sentido. A oportunidade financeira era melhor, né? Mas não que isso seja a regra, né? Quer dizer, só porque estava fora do Brasil era porque era melhor. Não, né? Foi um caso, assim, eu acho que mais específico mesmo. Ok. E se você não se importar de falar mais ou menos a média salarial de alguém da sua área, da área de equinos, de trabalhar em aras? Então, no meu caso, assim, como para mim, vamos supor, varia de acordo com o número de clientes que eu tenho no meu centro de reabilitação, né? Lógico, se eu tenho mais clientes, eu consigo ter um retorno melhor e também poder pagar funcionário, toda a infraestrutura necessária. Mas, e aí a casuística que eu tenho por fora varia muito, então eu nunca sei na realidade quanto que vai entrar, né? Quer dizer, quantas emergências vão ter. Bem relativo. Então, tipo assim, eu tenho um mínimo de clientes que eu tenho que ter para ter uma certa segurança. Acima disso, ótimo. Mas eu também vou precisar de mais funcionários, as coisas também vão nessa proporção. Mas, então, no meu caso é muito específico, né? Mas, e varia também de acordo com os atendimentos fora. Então, na realidade, eu sei que se eu tenho X clientes, eu tô meio que, assim, tranquila. Mas abaixando isso também, daí eu já entro numa zona de conflito, assim. Entendi. Ainda mais porque é você que mexe com o seu negócio, então... Exatamente. E não dá pra eu sair tanto daqui também pra atender fora, porque eu tenho meu compromisso aqui com a rotina daqui. Mas daí eu vou sambando daqui, sambando dali e vai indo, né? Entendi. Hoje você consegue se imaginar em outra área, qualquer outra área de medicina veterinária? Não consigo. Tipo assim, eu até já pensei, tem horas que você desanima e tá normal, super normal, né? Mas assim, eu não consigo. Por exemplo, pequenos, eu já fiquei tão afastada da clínica de pequenos e tudo que eu tenho até vergonha de me enfiar nessa área, né? Então, tipo assim, eu não sairia do cavalo, não. De jeito nenhum. Não se arrepende nadinha. Nada. Mesmo nos dias que desanima. Legal, que bom. Que sirva de estímulo, né? E o que você considera mais importante na formação de um bom médico veterinário? Assim, o principal. Olha, eu acho assim, igual eu te falei, sem dúvida nenhuma é o interesse, né? E, tipo assim, eu enfrentei preconceito, assim, no começo, por ter feito faculdade particular e tudo mais, todo mundo te olha meio torto, assim. Mas eu acho assim, se você tem um interesse de ser um profissional X, você vai atrás de um jeito ou de outro. Então, basta muito o seu interesse, sua força de vontade, estudar pra caramba e não parar de estudar. Que seja 1 hora por dia, e agora com a internet, que tem tudo, informação super fácil a qualquer hora, então, tipo, e outra, no começo do ano, no começo da faculdade, fazer estágio mesmo, meter as caras e aproveitar qualquer espacinho que você tenha pra ter informação, que ela vai servir pra alguma coisa, com certeza. Aproveitar até pra decidir o que você quer fazer no final da faculdade. Exatamente, pra quem ainda, né? E é legal mesmo, a veterinária é um leque enorme de coisas, né? Então, acho que aproveitar o tempo que tem mesmo pra ver o que quer e depois que decidiu, sair à caça mesmo. Deixa eu pensar, tem mais alguma coisa ou não? Pra perguntar? Acho que não.
você tivesse que dar um conselho pra gente, tipo, agora do primeiro ano mesmo, que acabou de entrar, acho que não precisa nem ser tanto só pra área de equinos, mas o que você acha, tipo, pra gente no primeiro ano que ainda não conhece nada? Você falou já de pegar os estágios, agarrar as oportunidades, mas se fosse uma coisa pontual, como você diria que você acha que tem que ser, não? Eu acho assim, mesmo a partir do primeiro ano, eu acho que levar a sério mesmo, sabe? Quer dizer, sentar e estudar mesmo, mesmo que você não saiba o que você quer. Até pra vocês ver o que você realmente se simpatiza mais, né? Pequenos, grandes, isso ou aquilo. Então tipo focar mesmo, bom, tô aqui, tô começando a faculdade e focar no interesse mesmo, tipo, vou fazer essa coisa aqui séria. E aí o que você escolher, a probabilidade de dar certo é enorme. Acho que é foco mesmo. Uhum. Tá certo. Obrigado. Acho que não tem, sabe? Aquilo que tá em falta. Também? Eu não tinha também. O que tá em falta, né, gente? Acho que é isso. Então, bom, obrigada.